Olá, seja bem-vindo ao Dica do Especialista. A gravação hoje, como vocês podem ver, é numa academia. O convidado de hoje é o ortopedista, traumatologista, especialista em cirurgia do joelho, Dr. Luciano Dias Batista. O tema que a gente vai falar hoje é Síndrome da Banda Iliotibial, conhecido popularmente como joelho do corredor. Olá, Dr. Luciano, seja bem-vindo ao Dica do Especialista. Muito obrigado, Fran, obrigado pelo convite. Então, hoje a gente vai falar sobre uma síndrome, a Síndrome da Banda Iliotibial, conhecida popularmente como joelho do corredor. Doutor, o que seria essa patologia? Então, a patologia é conhecida como Síndrome do Atrito da Banda Iliotibial. É uma patologia comum em pacientes corredores, ciclistas, pacientes esportistas em geral, que sofre com uma dor na parte lateral do joelho, causada por um atrito, uma protuberância óssea chamada epicôndilo num tendão que ela é muito utilizado na hora do exercício. Ele acaba atritando e sofrendo uma inflamação local ali. E é uma patologia muito comum tanto em atletas profissionais ou atletas amadores em início de competição, de treinamento. Doutor, e qual é a faixa etária mais ou menos que sofre? Tem uma faixa etária, se é adolescentes ou mais jovens, adultos, enfim, quem está mais propenso realmente a desenvolver? Todas as pessoas estão propensas. A faixa etária mais comum é o adulto masculino jovem, Então, atleta ali de 20, 30 anos que a gente tem um maior índice de ocorrência dessa patologia, que a gente mais diagnostica no consultório. Um pouco menos em mulheres e um pouco menos em adolescentes e pacientes idosos. Doutor, a gente tem hoje aí uma prática bem comum, que é a questão de muitas pessoas participando de competições, de corrida, de bicicleta, bike, E às vezes também procuram academia sem uma avaliação preventiva. O que o doutor pode orientar para a pessoa não sofrer esse tipo de lesão? Então, um dos principais causadores dessa patologia seria o overtraining, Então seria a sobrecarga no treinamento. Então, geralmente, o paciente que vem desenvolvendo um treinamento já mais avançado, um pouco acima do limite tolerável pelo próprio organismo, algumas mudanças ali anatômicas individuais de cada paciente ali, pode ocasionar essa patologia. Então, um treinamento gradual com um profissional, tanto um profissional de educação física, um fisioterapeuta, um treino que seja assistido por esses profissionais e que não haja excessos, Então sempre eu pego no consultório pacientes que estão fazendo esse overtraining ou num período de competição com um atleta profissional ou um paciente que era amador, era sedentário e agora resolveu fazer um overtraining. Então esse paciente ele tem uma chance maior de desenvolver essa patologia. A gente pode prevenir fazendo esse treinamento regrado, gradual, Doutor, e vamos falar um pouquinho então dos sintomas, Como é que eu estou lá numa corrida e eu senti, o que eu sinto? Eu sinto uma fisgada? Quais são os sintomas dessa patologia? Então, os sintomas clássicos dessa patologia é uma dor na região lateral do joelho. Então a gente pega a porção lateral um pouco acima da linha articular do joelho, É o local que faz o atrito desse tendão com o osso, Que é uma protuberância óssea no fêmur chamado epicôndilo. Então essa dor é lateral, ela pode irradiar um pouco para cima na coxa até o quadril, que é a extensão desse tendão, desse músculo. E a dor, ela é de início insidioso, ou seja, ela começa fraco, conforme o aumento da intensidade ela tende a piorar e no repouso ela melhora. O que piora? Piora a corrida, o ciclismo, atividades de subir e descer escada, agachamento. Então são atividades que trabalham com a flexão do joelho. Então esse é o diagnóstico dessa patologia. Então esse é o sintoma clássico do paciente que ele vem reclamar. Durante o dia ele não sente nada, vai fazer atividade física, ele começa a sentir. Esse é o sintoma clássico da Consegue lesão. Caminhar normalmente? Caminha normal, faz as atividades diárias normais. Durante a atividade física e após ele sente essa dor. Certo. E quando o paciente vai no consultório, como é que o doutor chega no diagnóstico da síndrome? Então, a gente, na medicina, a gente fecha o diagnóstico baseando em três frentes. Primeiro, a anamnese, que é a conversa com o paciente, que é o relato que o paciente faz das queixas dele. Segundo, é o exame físico. E quando necessário, a gente pede exames complementares ou não. Essa síndrome raramente necessita de exames complementares. Baseado apenas nos relatos do paciente, nas queixas e no exame físico minucioso desse paciente, é possível chegar ao diagnóstico e o tratamento. Legal, doutor. Então agora vamos falar um pouquinho do tratamento, A gente já descobriu como é que se faz, como se chega ao diagnóstico. O tratamento.
Como é que é feito? Então, o tratamento, mais de 90% dos casos, isso a literatura apresenta, são tratamentos não cirúrgicos, ou seja, são tratamentos conservadores, né, com auxílio do fisioterapeuta, com o profissional de educação física. A gente faz um trabalho de reabilitação, com alongamento, né, com correções de assimetrias musculares, né, tanto dos adutores, abdutores da coxa. Então, esse é um trabalho trabalho multidisciplinar, com uma equipe completa, né, e o paciente tende a ter melhoras. Apenas uma porção mínima desses pacientes não tem melhora, a gente parte para uma fase mais, que a gente chama mais agressiva do tratamento, né, que pode ser uma medicação um pouco mais forte, uma infiltração local, né, com a medicação, ou até mesmo, em alguns casos, a liberação de uma porção desse tendão com um tratamento cirúrgico. Raras vezes são necessárias chegar num procedimento cirúrgico. Doutor, e assim, eu sofri essa lesão, eu sou um atleta, né? Quanto tempo leva de reabilitação? Isso. O tempo, assim, a gente não pode estabelecer exatamente quanto tempo de melhora, né? A gente tem atletas, por exemplo, mais jovens que fazem um tratamento, que aderem melhor ao tratamento e tem uma cicatrização mais rápida que pacientes, por exemplo, mais idosos, né? Então, assim, pode variar de algumas semanas ou até mesmo meses, né? E a gente tolera aí mais ou menos uma melhora aí a partir da 6ª, 8ª semana para o paciente poder voltar 100% à atividade física. Joia, doutor. E vamos falar então, já que a gente está numa academia, né? A gente fala da importância da prevenção. Como a gente pode orientar essa pessoa que não sofreu ou que já sofreu? Quais são os tipos de prevenção que a gente pode dar para essas pessoas? Então, como a gente já citou, a principal causa, né, dessa patologia seria o excesso de treinamento, ou seja, o treinamento no limite ou acima do limite tolerável do organismo. E a gente trabalhar um atleta para que ele atinja o seu limite ali e não sofra essa lesão com sobrecarga, porque essa sobrecarga vai gerar dor, vai atrapalhar o rendimento desse paciente. Então, no paciente de alto rendimento, a gente baixa um pouquinho a intensidade do treinamento, até a frequência, muda algumas atividades. É mais difícil nesse paciente porque geralmente ele é um atleta de alto nível e precisa disso. No paciente amador, que é a maioria dos pacientes do consultório, a gente diminui a intensidade e frequência e às vezes altera, né, aquela atividade física de ciclismo ou de corrida, né, a gente diminui os dias, faz uma natação, faz um outro esporte que não envolva tanto o atrito dessa região do joelho. Certo, doutor, só para a gente encerrar, né, a última perguntinha da Dica do Especialista de hoje, vamos falar assim da pessoa que já fez o tratamento, então, ela pode voltar a fazer as atividades normais, não tem problema nenhum? Sim, ela pode voltar, né? A gente tem uma chance de resolução dessa patologia muito alta, né? Qualquer ortopedista é capacitado para tratar e o retorno é 100% ao esporte, né? Sem restrições, porém existe um índice de recidiva se essas precauções não forem tomadas. Certo, então quero agradecer ao doutor hoje por participar na Dica do Especialista. Obrigado, Fran. Então essa foi a nossa Dica do Especialista de hoje. Nós falamos um pouquinho sobre a síndrome da banda iliotibial, né, conhecida popularmente como o joelho do corredor. Obrigada a você que assistiu, nos acompanhou. Se gostou do vídeo, se inscreva lá no canal. Até o próximo vídeo.